Alexandre de Moraes inclui ex-presidente Jair Bolsonaro em inquérito sobre os ataques extremistas que aconteceram lá em Brasília. Depois do pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes incluiu, então, o ex-presidente neste inquérito. O magistrado do Supremo acatou a solicitação feita pelo órgão ministerial na última sexta-feira. No entendimento da Procuradoria, o ex-presidente é suspeito, sim, de incitação ao crime depois de ter postado aquele vídeo nas redes sociais dele, no Twitter, questionando as eleições. Isso aconteceu 2 dias depois dos atos de depredação. 3 horas depois da postagem, Jair Bolsonaro deletou a publicação, mas em sua decisão, Alexandre de Moraes determinou que a Meta, a empresa detentora do Facebook e do Instagram, preservasse o vídeo. Conforme o ministro, o ex-presidente se posicionou de forma atentatória às instituições. O pedido para incluir o nome de Bolsonaro no inquérito, que apura esses possíveis autores intelectuais dos atos de vandalismo na Praça de Três Poderes, é assinado pelo subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos. Na solicitação de abertura de inquérito, a PGR também afirma que quem apoiou ou incitou os atos deve ser investigado pelos crimes de terrorismo, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça e perseguição. Essa é uma investigação que está ocorrendo aí, dividida até o momento em 4 grandes núcleos. O dos executores, o das autoridades de Estado que teriam se omitido, o dos financiadores e dos autores intelectuais. No caso, o ex-presidente foi incluído, então, como suspeito neste último inquérito. Autor intelectual, né? Isso, autor intelectual. O advogado de Jair Bolsonaro, Frederico Assef, destacou em nota que o ex-presidente sempre repudiou atos ilegais e criminosos e que foi um defensor da Constituição e da democracia. Além disso, ele ressaltou que Bolsonaro repudia os atos de vandalismo e depredação de patrimônio público. A defesa ainda afirmou que o ex-presidente jamais teve qualquer participação naquilo que chamou de movimentos sociais espontâneos. Ele não participa diretamente, Riva, repudia os atos, mas esses sinais, assim, que ele fica mandando, como a postagem desse vídeo, por exemplo, acaba para a sua base dando um motivo, exatamente, um motivo para que eles continuem fazendo atos extremistas como esses que a gente viu lá em Brasília. É que assim, o Anderson Torres não tinha como não ser preso, certo? Porque ele era o secretário do momento, viajou, deu no que deu orientações que não precisava. Assim como é preciso investigar também parte do Ministério da Justiça, porque só se desesperou no começo da manhã quando recebeu mais informações. É preciso tudo isso. O interventor lá já fala, por exemplo, que eram manifestantes profissionais, que eram criminosos profissionais, que tinham conhecimento até das plantas do Planalto e chegaram quebrando tudo. Eu não duvido de absolutamente nada. Agora, é um pedido da PGR, a PGR é comandada ainda por Augusto Aras, que foi colocado lá por Jair Messias Bolsonaro. Então, na questão da incitação, de falar, de querer dar motivo, de continuar falando de eleição, a boca fala, o corpo padece. Para não falar outras partes. É assim que funciona. Vai dar em alguma coisa em cima de Bolsonaro? Inicialmente, não. Hoje o foco é Anderson Torres e tudo que ele sabe, ou o que ele fez, ou o que deixou de fazer, ou o que foi deliberado, ou o que foi omissivo. Mas a própria PGR vê indícios dessa incitação. PGR que ainda é de Augusto Aras, que foi colocado lá por ele. Que termina o mandato em setembro de 2023. Aí, faltam 9 meses para terminar. Ou seja, politicamente, hoje o Augusto Aras não tem nenhuma amarração com o Lula. Mas viu indícios dessa incitação. E claro que o governo já articula essa sucessão, né? Talvez esteja dando um recado, olha, podem me recolocar aqui que eu vou trabalhar. Sem o viés político que sempre teve Augusto Aras. O Augusto Aras, assim como Geraldo Brindeiro foi na época do FHC, é o engavetador geral da República. Tudo que chegava, engavetava. Pode ser conhecido assim, 2, a revolta, a missão e tal. Agora, o tempo vai dizer. Mas é preciso que se respeite o rito judicial das coisas. Que as coisas não sejam atropeladas, que as pessoas tenham chance de defesa e tudo mais. Agora, durante falas, durante o governo, e depois também que saiu do governo, quem chega agora quer responsabilizar o Bolsonaro por isso.
E justificativa para fazer pelas falas que ele teve no passado, tem. Agora, a fala é diferente da ação. Tem que ver qual foi a ação. A fala é uma coisa, a ação deliberada é outra. Se teve ação deliberada, o tempo vai dizer, a justiça também. Se foi uma fala sem essa intenção, mas que acabou gerando, que foi culposo, vai dizer também. Se não teve nada a ver uma coisa com a outra, vai dizer também. Mas a prisão de Anderson Torres e a colocação de Bolsonaro em meio a esse inquérito, ela era impossível de não acontecer. Agora é esperar para ver o que vem pela frente e que a chance de defesa seja respeitada, né? Sem julgamentos prévios. Mano. E aí, pra gente trazer então todas as informações, o ex-ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro e também ex-secretário de Segurança do Distrito Federal já foi preso neste final de semana, tá? Ele, que estava nos Estados Unidos, foi detido assim que desembarcou no Aeroporto Internacional de Brasília. Ele foi levado para o batalhão da Polícia Militar, que está localizado na região administrativa de Guará, lá na capital federal. Anderson Torres estava nos Estados Unidos, foi de lá, inclusive, que ele acompanhou toda essa invasão, né, dos vândalos no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional. As investigações em andamento apontam que o ex-ministro teria sido conivente e omisso durante os atos de depredação da capital federal. Durante as buscas que foram realizadas na casa dele, também a gente lembra aqui pra vocês, tudo aconteceu na semana passada, a Polícia Federal encontrou aquela minuta para decretar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral como uma suposta tentativa de não aceitar o resultado das eleições. A prisão de Torres também foi determinada por Alexandre de Moraes e referendada por outros 9 ministros do STF, depois em decisão colegiada. Nessa votação, que aconteceu de forma online, tivemos apenas André Mendonça e Cássio Nunes Marques, ambos indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, votando contra a medida. André Mendonça esteve antes, né? No Ministério da Justiça, inclusive. Isso, exatamente. Ele antecedeu aí o Anderson Torres. Era para ser o Anderson Torres desde o começo, mas aí colocaram o André Mendonça, depois o Anderson Torres foi para lá, para o Distrito Federal, voltou como ministro e agora estava no Distrito Federal de novo como secretário de Segurança. Bom, e aí a expectativa, Riva, de que todas as audiências das pessoas envolvidas, aquelas pessoas, as audiências de custódia, né, desses vândalos envolvidos nessa ação, a expectativa é que tudo isso termine ainda hoje, tá? Nessa segunda-feira, mas não temos uma previsão de quantas pessoas vão permanecer lá em Brasília, né, nas penitenciárias, e um balanço final deve ser divulgado entre hoje e amanhã, depois que todas essas audiências forem finalizadas. A gente, claro, segue acompanhando tudo isso aqui no RIC Notícias ao longo de toda a semana, né, Riva? É isso, né? O Anderson Torres trabalhou também com o Fernando Francischini no gabinete dele quando era deputado federal, se não me falha a memória. Então ele já vem causando confusão com esse negócio de eleição há muito tempo. Não é de hoje, né? E deu no que deu. 11h49.